Boa noite, pessoal. Começando nossa live aqui com um pequeno delay, tá? Mas vamos entrando aí na live que a gente vai começar essa degustação. Bom, para quem está chegando, então, vocês sabem que a degustação temática hoje é de Casa Perini Solidário. E, para falar a verdade, a gente, na Casa Perini, faz tempo que queria começar essa sessão de lives de degustações, apresentando produtos, falando sobre curiosidades as mais diversas possíveis, né? E, na verdade, esse cenário atual acabou nos ajudando nesse sentido, porque uns colegas aí, defensores fervorosos do vinho da ABS Rio Grande do Sul, né? Para quem não conhece, a ABS é a Associação Brasileira dos Sommeliers, teve iniciativa muito legal de instigar pessoas a celebrar a união que o vinho nos provoca, né, durante esse período, né? E como sempre é. Tem uma frase clássica aí que a gente costuma lembrar nesses momentos, que diz que o vinho, ou melhor, diz que a água, infelizmente não só ela, separa os continentes, né? Mas o vinho, ele os une, tem o poder de juntar as pessoas, ele faz com que onde haja vinho, haja civilização, haja união. E nesse momento, mais do que nunca, a gente tem que estar perto para celebrar, nem que seja através do vinho, através da internet, né? Que a gente pode, através dela também, celebrar o vinho e dividir conhecimento sobre ele. Enfim, hoje então a gente vai falar... Aliás, só para não esquecer, quem quiser instigar esse movimento é hashtag Movimento Bella Ciao. Bella com 2 L's, ciao, né? Ciao, ciao em italiano. A gente vai degustar então Casa Perini Solidário, tá? Vocês podem ir deixando aqui os questionamentos, comentários sobre o vinho, quem conhece. É um vinho que acho que o principal diferencial dele, além de ser um vinho sensacional dentro da garrafa, também está fora dela, porque é um vinho que, como a gente costuma falar dentro da Casa Perini, é de 2 uvas e 2 causas, né? Ele é um corte clássico de Cabernet Sauvignon com Merlot, corte bordalês, né? Para quem não conhece, da região de Bordeaux, são as 2 uvas mais clássicas de lá, além de haver Cabernet Franc, tá? E como curiosidade, para quem não conhece, Cabernet Sauvignon, ela vem de um cruzamento. É algo muito interessante no mundo do vinho, né? Muitas uvas vêm de cruzamentos de outras uvas. E é um cruzamento que vem a partir da enxertia, ou seja, da junção de 2 mudas de uvas diferentes que dá origem a uma terceira. Cabernet Sauvignon, então, ela é a junção de Cabernet Franc, tá? Que é uma uva tinta, e Sauvignon Blanc, que é uma uva branca. Então, Cabernet Sauvignon o Cabernet vem de Cabernet Franc e Sauvignon vem de Sauvignon Blanc. E nesse caso, o Solidário, então, ele é um corte de Cabernet Sauvignon, da uva, com Merlot, né? É um corte muito clássico, funciona super bem, porque a Cabernet Sauvignon, ela dá a característica de estrutura, de alguns aromas que puxam por notas mais especiadas, né? De pimenta do reino, umas frutas vermelhas, e Merlot, ela tem tanino, ou seja, que dá estrutura, ajuda da cor também, assim como tem no Cabernet Sauvignon, mas com um perfil de cor um pouco mais pro violeta, o Cabernet Sauvignon tem no rubi, e também, principalmente, a questão de tanino mais macio, né? Ela dá um caráter mais redondo, vamos dizer, pro vinho, tá? Mas então vamos começar. Como é a primeira live que a gente está fazendo, e talvez muita gente não saiba, aliás, não me apresentei. Para quem não me conhece, eu sou o Pablo Perini, trabalho na área de marketing da Casa Perini, também sou sommelier, e acho muito legal fazer esse trabalho de apresentação em relação aos vinhos e também o trabalho de serviço do vinho, que a gente sempre salienta que é importante a gente fazer de uma maneira correta, como se pode, né? Se não tiver um saca-rolha adequado, esse aqui é um saca-rolha de 2 estágios, que a gente chama, né? Ele tem essa alavanca aqui, é bem bacana. Por coincidência, hoje aqui eu estou usando um da Casa Perini. E ele vem com essa faquinha aqui. Se não tiver, pode usar uma faca normal para cortar a cápsula da garrafa. Muita gente corta acima dessa curvinha que tem na garrafa, tá? Dá para cortar abaixo. A gente gira. E arranca fora.
Depois bota de volta aqui pro lugar a faquinha e usa a espiral bem no meio da garrafa. A gente vai introduzindo. Até a base aí do saca-rolha aí, usa o primeiro estágio, nesse caso, que é o mais curtinho aqui, e depois o segundo para tirar completamente a rolha, tá legal? Como curiosidade, na linha Casa Perini, tá, da qual faz parte o Solidário, tem outras variedades também, Taná, Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Rosé, tem frases colecionáveis, faz tempo que a gente faz isso, né, porque a rolha é muito legal, ela começa a comunicar o vinho, né? E essa seção aqui é de ditos populares. Então, hoje aqui o que tem é cão que ladra não morde, tá? Tomara que isso sirva para o coronavírus. Acho que ele tá fazendo muito alarde aí. A gente espera, né, que se consiga superar em breve. Mas enfim, tomara que ele não morda. Tomar uma aguinha aqui para alternar. Olha, ó, depois do corpo, álcool baixa imunidade, depois de consumir, ó, estão comentando. Abrir uma aquarela para comemorar, acho justo, a aquarela é bem legal. Bom, vamos lá. Vou pegar uma tacinha aqui. Aí tá bem. Para quem quer fazer uma degustação e tá acompanhando aí uma degustação um pouco mais técnica, né? A gente, na Casa Perini, sempre defende que o legal do vinho é beber do jeito que se gosta, mas o nosso papel é dar orientação técnica para as pessoas curtirem do jeito que talvez a sugestão do protocolo ou das harmonizações clássicas, de como se faria uma degustação com mais rigor, funcionaria, mas o que vale em última instância a gente sempre frisa que é o gosto pessoal. De todo modo, deixar um pouco de vinho no fundo da garrafa, melhor da taça, né? Deixar bastante espaço para poder aerar o vinho, faz sentido. Então, fazer esse movimento, para quem não consegue fazer no ar, né? Pode fazer na base da mesa. Isso tem função, tá? Não é besteira de enólogo ou sommelier, porque o vinho é uma bebida viva, como a gente fala, ele estava lá quietinho na adega, deitado, né? E a gente abre para poder fazer com que venha à tona a questão do aroma dele. Vai fazer bastante diferença. E aqui a gente sente, então, antes de mais nada, a cor, né? Não falei da cor. Ele tem aquela questão de juntar desde já a cor de Cabernet Sauvignon com Merlot, tá? Então, aqueles tons que eu tinha falado antes, para quem não ouviu, o rubi, tom mais avermelhado de Cabernet Sauvignon com um pouco de um tom púrpura, né? Violeta de Merlot, eles se fundem nesse vinho. Desde a cor a gente já começa a reconhecer a intensidade dele, né? Então é um vinho de corpo médio, essa é a proposta dele, não é para ser super potente. Questão de aroma aí, a gente já nota, como eu tinha comentado antes, fruta, né? Muita fruta, é um vinho que, por ser jovem, nesse caso a gente está degustando em 2018, não é muito tempo, mas ele suporta até mais tempo na garrafa. Ele tem notas aí que puxam, como comentei, por pimenta do reino, tem uma coisa de fruta vermelha, bem gostoso, cereja, tem uma coisa de ameixa, amora preta, que é uma coisa que está associada bastante ao Merlot, né? Mas assim, para quem está começando, o importante é saber que não precisa achar estranho e não estar encontrando os aromas que quem está degustando sente oficialmente. Então, quando se sente esses aromas, são referências, são alusões que a fermentação do vinho traz quando a gente vai degustar. Então, para se familiarizar com isso, é sempre muito legal a gente poder ter referência. E isso se tem praticando olfato, para criar um leque de memórias olfativas, que a gente fala, né? E vai para a feira, vai para o supermercado, tá comendo no dia a dia, sente o aroma do que tá apreciando para poder ter essa referência e encontrar no vinho quando for degustar, ok? Frutas vermelhas a gente vai encontrar. Frutas vermelhas é toda aquela gama que a gente conhece. Não vale melancia, tá? Que foge um pouco. Já não constitui o campo das frutas vermelhas. Oi para Cláudia. Ó, o Marcelo falou oi para Cláudia. E paladar também, ele entrega
na linha do que a gente sente na questão do aroma, né? A retrogosto, que é aquele sabor que a gente sente depois de engolir, isso é bem importante, vale a pena brincar de sentir isso em casa. Aliás, uma coisa muito legal em relação ao mundo do vinho, que eu sempre faço questão de falar quando estou apresentando, sem frescura, vamos fazer o seguinte, ó. Quem está com a taça em casa ou em algum outro momento for degustar, faz essa brincadeira de sentir o aroma, né? E degusta normal. Engole, respira, vai sentir esse retrogosto, esse resíduo de aroma que fica depois de engolir, né? Que são notas semelhantes ao que a gente sente no nariz antes de colocar o vinho na boca. Questão de boca é volume do vinho, como ele preenche a boca, a maciez dele, né? A textura, né? Se é veludado, como é o caso do Solidário, ele é bem macio, fácil de beber, agradável, mas tem tanino, ou seja, a gente sente ele marcante, mas não no sentido desagradável, não é a astringência, que a astringência, para quem não ouvia, é um termo que se fala bastante no mundo do vinho, é aquela sensação de quando se come um caqui ou uma banana verde, parece que amarra a boca, não é esse o caso, tá? Ele tem um tanino, ou seja, ele tem estrutura, que é o que o tanino dá, além de cor, aroma e sabor, mas é um tanino macio, é agradável. E depois de fazer esse exercício, gente, façam isso aqui, ó. Segurando bem o nariz, quem não consegue trampar a respiração, faz isso, ó. Segura, não solta. E deixa. Provavelmente não tá sentindo nada. E ouvindo a minha voz anasalada agora, né? Fica meio estranho. Aí solta. Aí só volta a sentir aquela questão de retrogosto, de aroma e sabor, depois de soltar. Por isso que, tecnicamente, a gente fala que existe aroma de cereja, aroma de framboesa, aroma de pêssego, etc. Mas sabor são outras questões. O sabor é na língua, aquele gráfico que a gente via quando era criança, né, na quinta série e tal. Tinha lá doce na ponta da língua, onde é que é o salgado, o amargo, etc. São outras sensações. Então é por isso que fala tanto de aroma no vinho, não é besteira. Vale a pena, sem timidez, botar o nariz na taça e praticar isso. Tá legal? Bom, Solidário, então, Cabernet, Sauvignon e Merlot. Não é um vinho de fórmula, como o Leandro Santini, nosso enólogo-chefe, fala. É um vinho que ele é o melhor possível para se fazer a cada safra, usando como recurso Cabernet Sauvignon e Merlot. Tá? São as duas uvas mais clássicas das tintas. Elas dão esse equilíbrio que a gente falou até então, de maciez, uma cor mais púrpura, umas notas de fruta mais abertas da Merlot, com estrutura, talvez até uma certa picância, um tom especiado do Cabernet Sauvignon. E essa fusão fica muito legal, fica muito versátil para a harmonização, quem gosta de degustar vinho, né, com comida, que é fantástico. Ele serve desde para acompanhar uma carne de ave, uma lasanha de frango, um espaguete à bolonhesa, dá conta, assim, eu diria, da mesa do cidadão brasileiro diária com muita facilidade. É um vinho muito versátil. E talvez já não se preste, obviamente, se a gente for falar em termos técnicos, como eu comentei, porque se quiser comer uma tilápia com legumes refogados com Solidário, fica à vontade. Não tem nada de errado, assim, no sentido do paladar de quem aprecia isso. Mas, tecnicamente, vai dar o que a gente chama de um sabor metálico, vai dar um descompasso nesse sentido. Olha, o cara um pouco familiar aí, o tal de Franco, falando que o vinho tá elegante, fácil e gastronômico. Valeu pelo comentário, Franco. Enfim, alguém falou aí, acompanha refeições vegetarianas. Com certeza, Carol, vegetarianas funcionam super bem. Aliás, antes eu estava comendo um prato que eu fiz ontem, tá? Que ele tinha um frango ao curry, que ficou muito legal. Terminou logo o frango ao curry, porque eu comi muito ontem. E a parte disso tinha uns vegetais refogados, tinha cebola, tinha cenoura, abobrinha e um pouquinho de cominho em cima, com azeite de oliva. Né? Não muito exagerado, porque se a gente pegar, por exemplo, uma carne extremamente condimentada, talvez ela se sobreponha em relação ao vinho. Mas, como sempre, tem que relativizar e respeitar o gosto pessoal.
sobre a questão da garrafa para fora, que eu comentei para vocês antes, que eu acho que é bem relevante. Solidário. Por que do nome solidário? Vocês podem observar, né, que desde a embalagem ele comunica esse laço, que é o ícone, né, do Outubro Rosa. E não é à toa, né? Isso porque ele tem aquela questão das duas uvas, duas causas, que eu comentei antes e não expliquei, se refere a duas causas sociais vinculadas a ONGs de saúde, que são o IMAMA, Instituto de Combate ao Câncer de Mama, uma instituição muito séria, tá? Que não é o acaso que a gente escolheu, tá? É uma questão de um caráter pessoal até, porque a minha mãe, também sócia da vinícola, sócia fundadora, ela passou por um caso de câncer, o dela foi de ovário, superou com muita força, mas daí a gente acabou buscando uma entidade que tivesse uma intenção de beneficiar a saúde, mas que tivesse uma abrangência maior, e a gente identificou que nisso o câncer de mama atinge muitas mulheres, e por isso então parte da renda do Solidário é diretamente voltada para o IMAMA, tá? Que tem projetos muito legais. Quem quiser, depois a gente vai deixar ao final dessa live um story fixo aí explicando, né, com o link, melhor dizendo, para o que é o IMAMA, e também para outra instituição que tem recurso direcionado, que é a Federação Brasileira de Hemofilia, que é uma doença não tão comum, mas também não foi escolhido ao acaso. A gente fez questão de selecionar entidades que tivessem um trabalho sério, e por isso nós, por termos tínhamos, melhor dizendo, né, infelizmente um irmão que faleceu, meu irmão e irmão do Franco também, que fez o comentário ali antes. Ele era hemofílico, faleceu há algum tempo, e nós conhecemos então a Federação Brasileira de Hemofilia para nós nos aproximamos deles e incluímos no projeto do Solidário. Então toda garrafa que é consumida, além de fazer bem para a saúde de quem está consumindo, como fala a máxima, né, de que uma taça de vinho por dia faz bem, né, para a saúde de quem toma, ela também faz para a saúde dessas pessoas que estão sendo beneficiadas através do projeto. A gente acredita muito nisso, e além dessa questão, né, a gente faz questão de falar que o Solidário já teve o reconhecimento de ter sido considerado, dentro de determinado concurso, um dos melhores assemblagens nacionais. O que é assemblagem? É a mesma coisa que corte de uva, ou corte de variedades, ou blend, né? No mundo dos destilados se usa muito blend, mas é tudo a mesma coisa. Quando um vinho é elaborado com uma variedade só, ele é um varietal, né? E quando ele é com mais de uma variedade, ele é um assemblagem, um corte de uvas ou um blend, certo? O pessoal está comentando aí que a iniciativa é legal, a gente agradece, mas sinceramente eu acho que dá para fazer muito mais. Assim, acho que a gente pode talvez instigar as empresas para que se faça mais nesse sentido e tal, porque a responsabilidade social também cabe à iniciativa privada. A gente tenta fazer isso na medida do possível. A gente vai falar em outra live, provavelmente no futuro, mas tem um projeto ligado ao suco de uva, que a gente tem produzido nesse período crítico, né, dando foco no que alimenta, que é o próprio suco de uva. E no projeto dele tem o Vida Urgente, tá, que é um projeto de prevenção a acidentes no trânsito, que também recebe nosso apoio. A gente vai falar mais sobre isso em outra situação. Alguém perguntou temperatura ideal de consumo ali, pessoal. Bom, para um vinho como o Solidário, que é um tinto de corpo médio, a gente indica 16 graus, 17, mas como saber isso? Não precisa ter termômetro em casa. Nem adega climatizada, se não for o caso de você ter. É sempre melhor deixar a adega num local bem reservado, vamos dizer assim, ao abrigo da luz e da oscilação de temperatura, porque isso vai ajudar o vinho a se manter nas condições de evoluir da melhor forma possível. No geral, garrafas deitadas, tá? Porque isso faz com que o vinho não tenha invasão de ar no intervalo entre onde fica o líquido e a rolha, tá? Porque senão fica entrando o ar lentamente através, né, da questão da rolha, que ela é um material poroso, né? Eu vou aproveitar e mostrar para vocês, né? Dá para ver que a rolha ela é de cortiça, né? Então tem rolhas diferentes, tem rolhas sintéticas,
tem tampa rosca, screw cap, que também é chamado, mas a tampa de cortiça, que é a mais clássica, tem diversas composições, mas não vamos entrar no mérito agora, ela pede para que o vinho, no geral, seja deitado, para justamente molhar essa rolha, inchar ela, evitar que o vinho saia e também impedir que entre o ar e fique circulando nesse intervalo aí que eu comentei que com muito tempo pode dar o azar de oxidar, daí a gente perde o vinho, né? Ele realmente altera de uma forma negativa. O que se faz então? Deixa ele ao abrigo da luz, que vai preservar ele melhor, evita oscilação térmica, né? Para preservar as características dele, e na hora do consumo, como o amigo perguntou aí antes, a gente vai dar uma refrescada nele, dependendo de onde você estiver, porque se falar vinho consome em temperatura ambiente, mas a desconvir que a temperatura ambiente do deserto do Saara é diferente da Antártida, da Transilvânia, né? Então é bom ter um referencial de graus ou de sensação que se gosta de consumir. Normalmente, quando eu estou numa situação que não tem uma adega climatizada, eu pego um pouco antes esse vinho e, dependendo do tempo que tiver, coloca na geladeira por um tempo, até deixar levemente refrescado, vai chegar por volta dos 15, 16 graus, tá tranquilo. Ou no freezer, se tiver menos tempo, tá? E, por que não, em situação que não tem tempo, usar, inclusive, aqueles gelos que não derretem, né? Tem de pedra, tem de materiais sintéticos que, se forem bons, você lava e ele mantém a temperatura baixa. Mas é curioso como o vinho 2018 ele vai abrir na taça, né? Inclusive esse é outro assunto interessante. Muita gente comenta, poxa, é legal a gente colocar decanter para o vinho. Decanter é, para quem não conhece, aquele objeto que tem aquele formato de bojo aí. Ele é interessante para um vinho de guarda muito longa, né? E mesmo para o vinho de guarda longa, tem quem prefira, como é o meu caso, abrir ele na própria taça, deixar ele respirar, deixar as características do vinho virem à tona à medida que entra em contato com o oxigênio. Essa é a função do aerar, né? De girar a taça que a gente está fazendo desde antes ali. Alguém perguntou aqui também quanto dura após aberto, né? Isso é uma pergunta interessante, é importante saber, mas depois de abrir, o ideal é que você consuma em um dia, porque invariavelmente vai alterar, como eu comentei antes, é uma bebida viva, a gente, após abrir, coloca a rolha, deixa um tempo ali dentro e vai tomando, mas é bom não se prolongar muito. Uma característica interessante de recurso que a gente pode usar para preservar o vinho por mais tempo e que é acessível, chama-se salva-vinho ou também vacuvan, que é uma espécie de êmbolo, parece uma seringa, e ele tem um aparato assim que veda. Aqui, ó, tô até com a tampa aqui perto. A tampinha, opa, dessa forma aqui, ela é emborrachada, tá? Você coloca aqui, vai ter uma espécie de êmbolo, como se fosse de seringa, vacuvan ou salva-vinho, se você procurar na internet acha fácil. Ou no Empório da Casa Perini, quando passar o coronavírus, você pode visitar a vinícola lá, nós temos, muito legal para quem quiser. Engata aqui e vai bombear, ou seja, vai tirar o oxigênio que está dentro da garrafa, tá? Fazendo com que o vinho dure por mais tempo. Aí, a partir disso, eu já fiz testes, chega a durar 3 a 4 dias, ele vai abrir na garrafa, né? Vai fazer esse efeito de aeração, tendo condições de ser consumido ainda, né? 3 dias, 4 dias, ao meu ver, né? Pro meu parâmetro de curva do vinho, tá dentro, se a gente tivesse recurso, mas depois de abrir normalmente, o ideal é fazer isso. E com o vacuvan ou o salva-vinho, eu acho interessante a gente poder guardar fora da geladeira, né? Pensando em temperatura de consumo. Já entrando na questão de como apreciar o solidário, que é um tinto. Por que não gelar vinho tinto, né? É uma questão que alguns podem estar se fazendo. O tinto ele tem um tanino, que é o que tinha comentado, que é o que está na casca da uva tinta. Se a gente espremer um grão de uva tinta e um de uva branca, vai ver que o interior dela é uma polpa esverdeada e o suco que sai dali é branco. Então, o que dá cor ao vinho tinto é a casca, que fermenta junto. E esse tanino, que dá essa sensação marcante, essa astringência, esse corpo que a gente não sente no vinho branco, se a gente gelar o vinho demais, vai sentir ele e álcool, basicamente. Não vai sentir essas notas mais delicadas, né, mais elegantes de frutas
e algumas notas mais evoluídas, né? Como no caso da madeira, que eu não comentei, mas esse vinho tem passagem para o Barrica de Carvalho. São 3 meses, né? Como dizem os italianos, ela tem uma função mais de afinamento, essa Barrica de Carvalho. Não é para deixar a madeira muito marcada, né? É muito mais para deixar o vinho mais macio, mais redondo, porque a madeira, né, a Barrica de Carvalho, ela respira também e faz com que lentamente entre o ar e faça a micro-oxigenação, que é totalmente da oxigenação de deixar a garrafa aberta depois do vinho pronto e ele vai se alterar. Com essa micro-oxigenação a gente consegue um vinho mais macio, mais complexo, pelo efeito da madeira, e enriquece ele, né? A gente vai sentir umas notas que começa a puxar pela baunilha, pelo coco queimado, canela, né? Essa especiado vem da Barrica, é bem interessante, tá? E se gela demais, a gente perde tudo isso. Por isso que se o vinho for mais fresco, mais leve, notas de uma fruta mais aberta, como é o caso talvez de um moscato seco, que é uma uva branca, só mais geladinho, fica fantástico. Aí ele pede a temperatura mais baixa para não se tornar chato por estar muito quente. Falando um pouco sobre temperatura também. Em relação à taça, pessoal, não precisa ter preocupação, porque se for uma taça que a gente consiga abrir o vinho, já dá conta do recado. E para sentir aroma, a gente deixa no fundo da garrafa e já fica, deixa no fundo de um copo até, se quiser. Um copo aqui, ó, degustação de guerrilha, não tiver taça, a gente consegue até abrir o vinho dessa maneira. O importante é não deixar de curtir por achar que vinho é algo sofisticado, vinho afasta, né, do nosso mundo de apreciação, que é para ser uma coisa legal, né? Até nesse sentido, alguém tinha comentado de novo qual é a temperatura ideal de consumo. Como eu tinha comentado, não é uma regra fixa, mas 15, 16 graus, então uma leve refrescada na geladeira para quem não tem adega, vai lá, confere, abre. Se passar demais a temperatura, espera o vinho esquentar, realmente bota na mão, assim, deixa isso se compensar, fica legal. Água para acompanhar, alguém tá perguntando, sim, é legal sim ter água para acompanhar, eu costumo fazer isso, até porque a gente dá uma compensada no paladar, não vicia ele no tanino, na potência, e consegue retomar a sensação de quando a gente tomou ele antes, praticamente, né? Sem contar que se a gente for tomar mais de uma taça, for tomar 2, 3, se empolga, ela ajuda a quebrar um pouco isso. Quanto tempo na geladeira, alguém questionou. Olha, vai depender da potência em que a geladeira se encontra, né? E onde você tá, né? Porque dependendo do calor que o vinho tinha, na temperatura que ele estava antes, né? Se estiver exposto aí no calor do Nordeste brasileiro, por exemplo, um lugar que não estava no isolamento térmico, vai precisar ficar mais tempo. Mas, em termos gerais, o que eu faço temperatura normal de geladeira, uns 15 minutos, pode deixar na porta aí para ter um acesso fácil, já dá conta. Mas é muito experiência própria, pessoal. É questão de degustação e aprender a tomar tem muito a ver com descobrir o gosto próprio. Aprender tem a ver com saber o que se gosta para si. Alguém perguntou aí, harmoniza com pizza? Qual o sabor? Bom, pizza é uma harmonização clássica com vinho, tem uma base que é uma massa, molho de tomate, dá para praticamente tudo que é vinho. Aí a gente vai falar de questão de tipo de cobertura, né, o recheio, como muita gente chama para pizza. No caso desse vinho, eu te diria que uma cobertura muito saturada de sabor, como por exemplo aquela com calabresa moída e malagueta, ela pode sobressair, tá? Uma portuguesa, que é clássica brasileira, até um amigo meu uma vez falou, poxa, tô louco para experimentar pizza portuguesa em Portugal. Ele falou, ora, poxa, é coisa de brasileiro. Imagine pizza portuguesa em Portugal. Inventaram o sabor, mas é muito bom, né? Brasileiro é criativo, funcionou, é simples e boa, fica legal pra caramba. Qualquer pizza, exceto as doces, ele vai bem demais. É verdade, Franco, eu concordo que a versatilidade é muito ampla, dá para brincar. E para quem gosta, eu já fiz um teste com a Califórnia. Não sei se no Brasil inteiro o pessoal chama assim, mas aqui na nossa região tem
a pizza Califórnia, que é a base de... É uma doce muito legal com banana, com frutas em calda, vai figo, pêssego, aquela cereja no marrasquino. Aí é gosto pessoal, eu sou um cara anti-técnica nesse sentido, não sou muito fã de usar vinho doce nesse tipo de caso, né, numa pizza mesmo que sendo doce. Já fiz algumas brincadeiras com alguns tintos leves, como seria esse, como seria um Pinot, não me incomoda, eu tomaria com um Prosecco facilmente, então é legal a gente ir descobrindo sem muito protocolo, né? Mas as linhas gerais a gente tentei ajudando. Toda pizza em Portugal é portuguesa por doc, ora pois. É verdade, Roberto. Massas leves, pratos tropicais também vai bem, é verdade. Fica muito legal com... Uma coisa que é tabu, né? A questão do peixe. Poxa, peixe com vinho, né? Peixe sempre com vinho branco, carne com vinho tinto. Depende, tem muitos dependes. Eu vou pegar um carpaccio, ele é são lâminas de carne bovina, normalmente o corte é lagarto, mas funciona muito bem com vinho branco, né? Especialmente se for um vinho branco um pouquinho mais marcado, já que a carne tem estrutura. A gente pega um Chardonnay, como é o caso do Casa Perini fração única, ele tem uma passagem por barrica de carvalho, tem uma fruta mais concentrada, fica muito legal. Um próprio rosé fica bem com carpaccio, fica bem com como chama, aquele prato árabe, né? Se alguém me ajudar ali, pode escrever depois. Não é kebab, é... Enfim, pratos com carne crua, funciona, tartar, né? É um outro que funciona muito bem também com rosé, algum branco mais estruturado, não tem problema. Rosé fica bem legal, mas um branco não impede nada disso. E voltando para o peixe, então, tem algumas exceções, por exemplo, um salmão, um congrio com um molho de tomate, um confit de tomate, funciona com pinot leve, com gamay, funciona com até um merlot da linha Arbo, por exemplo. Para quem não conhece, vale fazer o teste, fica muito legal, refrescado. E o clássico bacalhau, né? Pede um vinho mais estruturado, tanto com um branco com mais potência, tanto quanto um tinto, funciona super bem. Só em relação à questão de... deu uma caída na conexão. A única exceção que tem para fazer é for botar peixe boi, vai dizer, poxa, daí vai tentar harmonizar com um tinto potente. Não, daí já é sacanagem, é crime ambiental. Né? Não vão por essa onda que é totalmente contra a nossa política geral. Quibe, ali ó, alguém me ajudou, obrigado, verdade, quibe cru. Obrigado, Janderson, valeu. Quibe cru fica bem bacana com algo, com branco, né? Como a gente estava falando em harmonização, se debruçando sobre essa questão. Com um churrasco combina? Alguém perguntou. Com certeza. Com um churrasco, esse tinto fica espetacular. Uma picanha mal passada, funciona super bem. O entrecô. Maior diferença dos tintos dessa linha? Boa. Ó, Divino perguntou ali. Diferença dos tintos dessa linha. Bom, cada tinto da linha Casa Perini, ele tem variedades diferentes, com exceção do solidário, que é um blend. Ele é uma assemblagem de Cabernet Sauvignon com Merlot. Depois, além desse, a gente tem o Cabernet, tá? Que é varietal, só Cabernet. Tem o Merlot, que é 100% Merlot, e o Taná, tá? Esses três vinhos têm uvas que, em comum, elas têm o sistema de plantio, que a gente chama de espaldeiras em Y, principalmente. É um sistema de espaldeiras, né, de postes de sustentação que afastam as uvas do solo, né? Vocês imaginem que é um sistema assim, né? Uma base que sustenta as videiras, tem fios que passam aqui e ela se desenvolve por cima, né? E essa base que vai até o solo não tem uva aqui, só a partir do V, vamos dizer, que está no topo desse Y. Isso melhora a qualidade em relação ao nosso terroir, que é o conjunto de clima e solo, porque acaba fazendo com que a gente consiga um ponto de maturação muito legal. Alguém falou Arbo Taná é meu queridinho. Legal, também gosto bastante. O Arbo Taná é uma pegada mais leve. O Taná Casa Perini, para quem gosta de vinho um pouco mais estruturado, com certeza é uma boa pedida.
e ele tem, em média, 3 meses de passagem em barrica de carvalho, assim como os demais da linha Casa Perini, né, os tintos no caso. E para quem perguntou, as diferenças de um vinho para outro são basicamente as variedades. Cada uma vai ter um estilo de tipicidade de acordo com cada variedade. Taná mais potente, etc. O Cabernet, como a gente bem sabe, mais especiado, tem aquela cor mais rubi, e o Merlot, taninos mais afáveis, mais macio, mais fácil de... Qual o melhor para acompanhar com doce? Alguém perguntou ali. Com doce, se falar em harmonização clássica, a gente vai acabar caindo na especialidade da Casa Perini, que são os moscatéis, né? O moscatel branco, que é o clássico, foi o 5º melhor vinho do mundo. Tem o Aquarela, que é um moscatel rosé, fica muito legal dependendo da sobremesa, com frutas vermelhas, etc. O Éden, para quem não conhece, gente, vale muito a pena, tá? Não é um vinho de acesso tão fácil, mas no nosso site se encontra. É o Casa Perini Éden, vinho licoroso com sobremesas mais cremosas, base de chocolate, um creme brulee, uma crema catalana, uma torta de bolacha. Fica sensacional, mais denso, né? Alguém tá tomando Casa Perini... Fabrício, tô tomando Casa Perini Cabernet. Legal, vai nessa pegada aqui também. É muito bacana, gente, ir deixando o vinho abrir na taça. Quem nunca fez, deixa aquele resíduo final de vinho, depois de ter terminado totalmente a taça. Por que é legal a gente fazer isso? Esse resíduo, ele faz com que você tenha a maior superfície de contato possível da taça em relação ao ar. Então isso volatiliza, ou seja, faz vir à tona todas as nuances de aroma que a gente tem nesse vinho, e a gente vai notar nuances muito, muito finas, muito delicadas ao final disso. Vale como brincadeira, né? Claro, quando não se tem mais vinho, né? Para ficar sentindo, a gente vai sentir aquela questão da canela que eu tinha falado. A fruta, ela tem um caráter mais explícito, aquela cerejinha, né, que tem um caráter mais encorpado. Ela começa a remeter assim, uma coisa de calda, é bem legal. Alguém falou aí, tem o Casa Perini Noblesse Cabernet Suave, o Miqueias, falando para o Camilo Rocha. Já que entraram no mérito, e a gente tem uma forma de divulgar o vinho bastante democrática. O Noblesse, para quem não conhece, é um vinho Cabernet Sauvignon suave. Tá? Suave é sinônimo de doce, não quer dizer que é macio, né? Quando se usa suave, é o contrário de seco no mundo do vinho. E temos sim um Cabernet Sauvignon, que é o clássico das uvas tintas, na versão suave. Ela passa por barrica de carvalho, é um baita vinho e fica muito legal para quem gosta de vinho com perfil mais adocicado. Em uma outra live a gente pode falar sobre isso, só como dica para quem gosta de aquarela, para quem gosta de moscatel. E se por acaso tem alguma ressalva, não gosto de vinho tinto, o Noblesse é uma boa pedida. O melhor vinícola brasileira. Obrigado aí. Júlia Ruppel, oi, tudo bem? Pessoal, não posso me exceder, inclusive teve um comentário que tem um excesso, tem um tempo limite em relação às lives. Não conta um pouquinho da história do vinho na Casa Perini, como surgiu o vinho na Casa Perini. Isso é uma história um pouco longa, mas basicamente é algo que remonta a 1876, chegada de Giuseppe Perini, Trentino Alto Adige, por isso onde a gente está é Vale Trentino, é o nome da micro-região onde se encontra. Esse Giuseppe, que é o meu bisavô italiano vindo de lá, se estabeleceu, tá? Lá na comunidade de Santos Anjos, hoje chamada assim, é 4º distrito da cidade de Farroupilha. E no porão da casa do João, daí já filho do Giuseppe, nessa localidade, se começou a elaborar os primeiros vinhos. O nono, né? O João é quem começou de fato com a vinificação dos Perini no Brasil. Uma live para contar história, é justo. Senão, o Franco me conhece, senão eu vou começar a falar demais, vai ficar muito extenso. Vai ter bastante tempo para a gente conversar.
Bom, gente, espero que tenham gostado, tá? Vamos fazer mais lives, se for do interesse geral. Obrigado de novo, tá? Queria reforçar para que a gente continue ficando em casa. Se for do interesse, a gente vai continuar produzindo conteúdo para a gente curtir o vinho à distância, tá? Porque, como a gente falou, o vinho é sentimento, tá? Ele é coração, assim como os que eu tô vendo subir aqui, muito alegre por saber que teve gente aderindo, que o vinho une, traz essa sensação de proximidade, calorosa. E agradecer de novo, então, começo desse hashtag Movimento Bela Tchau, hashtag Fica em Casa Perini, a gente tá usando isso, fica em casa com o seu Casa Perini. Na próxima a gente volta a falar mais, porque agora, mais do que nunca, é o momento da gente pegar na nossa taça, oferecer um brinde e dizer saúde. Saúde para a gente superar essa fase e saúde com energia, com vigor, que a gente tem que vibrar e superar com energia e coragem, tá? Tudo de bom para vocês e suas famílias e até breve. Obrigado.